Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é o seguinte: você já parou pra pensar que aqui no Brasil existe tanta pornografia, tanto erotismo, sensualidade, essas coisas, que nos sites pornôs as pessoas têm que ser criativas no título pra chamar atenção pelo título, para que as outras pessoas vejam o vídeo, para que aquele vídeo se destaque no meio das milhares de vídeos que existem. Existem tantas categorias de fetiches e fantasias sexuais no site de vídeos, e algumas com muito mais acessos do que as outras, né? De pessoas que ficam excitadas, que sentem tesão, que sentem prazer naquele determinado fetiche, ou só naquele vídeo de sexo comum, sexo por sexo, ato sexual em si, né? Penetração, o pênis entrar na vagina ou o pênis entrar no ânus, né? A vagina ficar rachando com a vagina, o pênis de plástico entrar na vagina. Até é curioso a gente pensar, porque em brinquedos sexuais, né? Quantos sex shops que existem por aí, quanto que vendem, quantos milhões e milhões que faturam por ano, né? E falando de prótese peniana, né? Dos cônsolos, né? Dos pintos de plástico, dos órgãos genitais reborns, né? É curioso a gente pensar porque o homem hétero tem lá o seu gosto, ele não compra essas coisas. O homem hétero não gosta do cônsolo, não gosta do pinto reborn. Ele gosta só do pênis dele e pronto, só quer saber de buracos para enfiar o pênis dele. Então ele compra bonecas infláveis, né? As adultas reborn, né? Compra masturbadores, né? De formato de vagina, de boca, etc e tal. Isso os que compram, que muitos dos homens héteros não tem nenhum fetiche, nenhuma fantasia, gosta só da masturbação, o velho 5 contra um, de descabelar o palhaço, etc e tal. E os homens gays compram, né, os pintos reborns, ou os homens bissexuais, ou trissexuais, ou tetrasexuais, ou pentasexuais, daí a fi, eles compram os pintos reborns, compram os cónsolos, né, os pintos de borracha. Eles gostam de utilizar os pintos de borracha e tudo mais. Agora, as mulheres, as héteros, compram o pinto de borracha, gostam do pinto de borracha. Então, muito mais mulher hétero, né? De contar assim de 100% das mulheres héteros, sei lá, 70%, 80%, 90% gosta do pinto de borracha. Agora, dos homens héteros, talvez 50% goste de bonecas infláveis e pepecas infláveis, pepecas, né, masturbatórias, objetos masturbatórios, etc e tal. E de 100% dos gays, provavelmente 100% dos gays, 90% dos gays, gostam dos pintos de borracha e tudo mais. Mas e a mulher que não é hétero? A mulher bissexual, a mulher trissexual, pentasexual, etc e tal? Ou a lésbica, né? A lésbica sapatão, estilo caminhoneiro, estilo pedreirão e tal. Ela gosta também do pinto de borracha? Ela compra também o pinto de borracha, será? É uma curiosidade, é uma questão. Mas enfim, não tem importância nenhuma. Não vamos julgar as pessoas pelos fetiches, pelo que dá prazer, pelo que dá tesão, pela fantasia que a pessoa tem na questão sexual. Porque não tem cabimento nenhum julgar a moral, o caráter, a ídola, a inteligência, a capacidade da pessoa pela questão sexual, pela questão do órgão genital. A gente tem a cultura de fazer isso, a gente tem a mania de fazer isso, de usar como régua, né, o sexo, fetiche, fantasia, tudo que envolve a sexualidade, né, com quem você transa, como que é o seu órgão genital. A gente tem mania de usar isso para comparar isso, ligar isso à religião, ao caráter, à ídole, à moral, à inteligência, né, dizer que uma pessoa é melhor que a outra porque ela tem tal órgão genital, porque ela usa o órgão genital dela com tal tipo de pessoa que tem tal órgão genital também. Mas isso por quê? Por uma imposição cultural, por uma coisa que a gente aprende de berço. Porque a instituição que manda nas pessoas, a instituição que manda no mundo, impôs lá atrás que sexo é só depois do casamento, que é só para procriação, que é errado, que é ruim, que é pecado, que faz mal, que Deus não gosta, que a gente use os órgãos genitais para ter prazer carnal, que é errado você ter prazer na sua carne, você viver a sua carne, você sentir a sua carne, você ter as experiências que você tem na sua carne, que é errado você ter essa carne, que você tem que punir essa carne, você tem que punir esse corpo,
pelos prazeres carnais, que os prazeres carnais são o caminho para o inferno, para desagradar a Deus, que Deus não gosta de prazer carnal, não quer que você tenha prazer carnal. E ele te deu o corpo, não foi para ter prazer carnal, ele te deu o corpo, foi para você castigar o seu corpo se você sair do caminho de Deus, e que o sexo, os brinquedos sexuais, feitiços, fantasias te afastam do caminho de Deus. E essa mesma instituição que impôs isso é a mesma instituição que impôs o nosso calendário gregoriano que a gente segue até hoje. E ela impôs isso porque ela tinha poder para isso, ela assumiu o poder de mandar no mundo. Porque o mundo antes era mandado por outra instituição, era mandado pelo Império Romano, o calendário juliano, que era baseado nas fases da lua, que era baseado numa outra contagem de tempo, uma outra forma de contar o tempo, e que foi nomeado cada mês, por exemplo, o imperador tinha o filho. Aí o filho do imperador nascia quando as folhas das árvores começam a cair no outono. Aí o filho do imperador nascia, e aí tinham vários dias ali de celebração em homenagem ao filho do imperador. Em homenagem ao filho do imperador, aquilo ali era o mês do filho do imperador. Eles nomeavam aquela época como sendo o mês do filho do imperador. Que aí, daqui a um tempo, depois que passasse, né, o inverno, começasse a primavera, as folhas começassem a nascer, e aí chegasse o verão, e depois do verão as folhas começassem a cair de novo, completava um ciclo, e aquele ciclo ali de uma época até a outra ali, era em homenagem ao filho do imperador. E quando chegasse aquele ciclo de novo das folhas começarem a cair, faziam uma festa de tantos dias em homenagem ao filho do imperador, que era o mês do filho do imperador, etc e tal. Que era o Império Romano, e o calendário gregoriano era um símbolo do poder do Império Romano, assim como o imperador era o símbolo do poder do Império Romano. E aí tinham os generais, os comandantes do Império Romano, que conquistaram terras, ganharam vitórias para Roma, então, em homenagem a eles, também tinham meses nomeados com o nome deles, né, para glorificar aquelas pessoas que foram importantes para a construção do Império Romano. Só que quando o último imperador de Roma morreu, acabou um dos símbolos do poder de Roma, acabou o símbolo do poder da bandeira, do hino, do animal de poder de Roma, não tinha mais nada, só tinha o calendário juliano, que foi o último símbolo. Mas aí essa instituição assumiu o poder e tirou o calendário juliano, colocando o calendário gregoriano, que é a sua própria vontade, para apagar o poder de Roma e colocar o seu poder, mostrar que essa instituição estava no poder do mundo, mandava no mundo. Essa mesma instituição que impôs que o sexo é errado, que é só depois do casamento, que é só para procriação, que essa mesma instituição quer controlar o povo. E controlar tanto que o calendário gregoriano nem foi baseado na astronomia, nem foi baseado no tempo que a Terra gira no próprio eixo. Porque essa mesma instituição, naquela época, que impôs o calendário gregoriano no lugar do calendário juliano, numa reunião chamada o Concílio de Nicéia, nesse Concílio de Nicéia, nessa época do Concílio de Nicéia, essa mesma instituição dizia que a Terra era plana. E essa mesma instituição mandou condenar Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e qualquer um que estudasse astronomia, que discordasse do que essa instituição falava. De que a Terra é plana, que o certo da Terra é plana, que só existe a Terra, que só existe o ser humano, que o ser humano foi feito, a Terra foi feita para o ser humano foi feito para estar acima de todas as outras espécies, todas as outras formas de vida foram feitas para servir o ser humano, que o ser humano é superior, é muito importante, é valoroso, é a criação mais perfeita que existe, é a criação favorita de Deus. E aí Deus criou tudo para agradar o ser humano, para dar tudo para o ser humano, o mundo inteiro para o ser humano, todas as espécies para servir o ser humano, mas o ser humano não pode ter prazer na carne. O prazer da carne do ser humano é errado. Né? E aí essa mesma instituição condenava as pessoas, acusava as pessoas de bruxaria, de magia negra, de heresia, queimava as mulheres na fogueira, condenou Jesus por heresia, excomungou Allan Kardec, excomungou Chico Xavier, essa mesma instituição que pôs o calendário gregoriano e que fala que a Terra é plana, falava que a Terra era plana naquela época, na mesma época. Ou seja, o calendário gregoriano que a gente segue, ele não é baseado no tempo que a Terra gira no próprio eixo, não é baseado no tempo que a Terra gira em torno do Sol. É baseado na vontade de impor que aquela instituição manda no mundo. É a dona do mundo, dita as regras do mundo, tem todo o poder do mundo. Tanto que a cruz era o símbolo do poder dessa instituição. Ela usava a cruz porque tinha o corpo apodrecendo lá na cruz, na entrada da cidade, na praça, as famílias passando na rua, os pais olhavam para os filhos, olha filho, olha para aquele corpo lá na cruz.
Não seja igual aquele herege, não desobedeça os homens daquela instituição, respeite os homens daquela instituição, siga as leis e regras e conceitos daquela instituição, porque só assim você será salvo e não irá ficar pregado na cruz igual herege. Que é a instituição, em nome de Deus, para maltratar o corpo, para punir o corpo, né? Deixava o corpo do herege na cruz apodrecendo, para que aquele sacrifício do herege, em nome de Deus, salvasse a alma daquele herege que habitava aquele corpo. Esse era o conceito daquela época, dessa instituição. E as pessoas seguem até hoje e ninguém questiona. E quem questiona, papo de louco, teoria de conspiração, não sabe nada, não tem fé, tá desrespeitando, tá ofendendo, tá afrontando, não sabe o que fala, é absurdo, é herege. Né? E aí essa mesma instituição que pregou também essa questão de usar a sexualidade, usar o sexo, o ato sexual, o prazer carnal, como régua para medir o caráter moral, ídolo das pessoas, colocar uma pessoa acima da outra, uma pessoa abaixo da outra, etc e tal, para manipular, né, o gado, manipular, dividir para conquistar, como está escrito no livro da Arte da Guerra, que é um livro mais antigo que essa instituição. E seguimos evoluindo aos poucos, não somos mais tão bárbaros, não somos mais tão selvagens, né, a ponto de deixar os prisioneiros, os hereges presos, apodrecendo na cruz, nas praças públicas, nas entradas das cidades, mas deixamos eles amontoados em presídios, né, em cadeias e tal, presos lá pela prisão perpétua e tal, para eles morrerem lá dentro da cela. Mas até a morte eles são tratados com certa dignidade, eles têm comida, eles têm roupa lavada, eles não têm conta de água, não têm conta de luz, etc. Só estão isolados da sociedade porque eles não sabem viver em sociedade, porque cometeram crimes, né, contra a sociedade, contra pessoas da sociedade. E aí, por cometerem crimes, foram isolados da sociedade e ficam apodrecendo lá dentro das gaiolas lá, nos presídios, nas penitenciárias e tal. Que é uma evolução em relação a ficar apodrecendo numa cruz, pendurado na cruz, morrendo aos poucos, dia após dia, demorando semanas, meses para morrer. E depois de morto, ainda ficando semanas, meses, apodrecendo na cruz debaixo de sol, debaixo de chuva e tudo mais. Os corvos, os animais vindo se alimentar e aquilo sendo normal, né? As crianças passando na rua, brincando embaixo lá, embaixo das cruzes, na frente das cruzes e tal. Mas, enfim, aos poucos a evolução da humanidade vai chegando, né? Mas parece que as pessoas ainda esquecem de evoluir por medo